continua no assunto, continua repercutindo essa declaração do presidente da Ucrânia, né? Declaração agora trazida também pelo Jamil Chad com mais elementos, com mais fatos envolvendo tudo isso. A gente repercute o assunto agora com o professor adjunto do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutor em Ciência Política, Maurício Santoro. Professor, muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Débora. Como vão? Boa tarde, tudo bem. Professor, a gente acabou de ouvir informações, agora trazidas pelo Jamil Chad diretamente da Europa. Quer dizer, o contexto é muito grande, né? Não é simplesmente uma briga entre vizinhos, né? Entre Rússia e Ucrânia. Tem muitos fatores envolvidos, sobretudo os Estados Unidos. Agora, a data marcada, ou pelo menos o presidente ucraniano diz que tem informações a respeito dessa data marcada, deixa a tensão ainda maior nesses últimos dias. Sobre o contexto geral que o senhor pode dizer para a gente? Ela, sem dúvida, deixa, né, e coincide também com as declarações que têm sido feitas por autoridades do governo americano, que têm indicado essa semana como sendo uma semana decisiva para o conflito, né? E coincide com a viagem do presidente brasileiro à Rússia, né? Então, essa é toda a questão também para nós aqui no Brasil, né? Por que visitar a Rússia exatamente nesse momento tão conflagrado, tão turbulento, tão difícil? Agora, sempre existe essa esperança de que vai se chegar num acordo negociado, de que é possível uma solução pacífica. E eu chamaria atenção também para a questão das Olimpíadas de Inverno. Em 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, o presidente Putin esperou até o final das Olimpíadas de Inverno para iniciar as operações militares. Naquele ano, as Olimpíadas aconteciam na própria Rússia. Agora, em 2022, elas ocorrem na China, que é um aliado-chave da Rússia. E os Jogos Olímpicos só vão terminar no domingo, no dia 20 de fevereiro. Então eu me pergunto também, se caso realmente o Putin queira levar adiante a ideia de uma guerra, será que ele faria isso antes das Olimpíadas acabarem? Porque isso seria um constrangimento para os chineses. Professor, agora há pouco a gente ouvia nosso correspondente na Europa falando sobre o posicionamento de outros países, europeus principalmente, também o monitoramento feito pelos Estados Unidos, para tentar ainda apontar o caminho do diálogo e evitar ou tentar adiar qualquer tipo de confronto armado. Até que ponto isso é viável, na sua opinião? Isso é possível? E até que ponto a imposição ou ameaça de sanções seriam prudentes e eficazes para evitar uma guerra? Bom, qual é a situação atual? Basicamente, nós temos um certo consenso entre os americanos e os europeus de que qualquer ação militar da Rússia na Ucrânia seria respondida com sanções econômicas muito duras, mais profundas do que aquelas que já estão em vigor contra o país. Mas, por outro lado, nós temos também uma visão bastante clara por parte dos europeus e americanos de que eles não estão dispostos a ir à guerra contra a Rússia para proteger a Ucrânia. Então tem um limite também do que eles são capazes de fazer, do que eles estão dispostos a fazer. E é possível uma saída negociada para essa crise? É. A questão é que até agora não houve por parte dos envolvidos um desejo de fazer concessões, de realmente negociar. A demanda que os russos apresentaram é de que o Ocidente ofereça garantias de que a Ucrânia não será parte da OTAN, da Aliança Militar Ocidental, e até agora não houve absolutamente nenhuma disposição dos americanos e dos europeus, dos ucranianos, em mudar isso. Quer dizer, é um compromisso que a OTAN assumiu com a Ucrânia em 2008, de que eventualmente ela seria parte da aliança. Isso significa também a possibilidade de um dia a Ucrânia se juntar à União Europeia, como aconteceu com vários países da Europa Oriental, inclusive com antigas repúblicas soviéticas, como os países bálticos, né? A Letônia, a Estônia e a Lituânia. Então, por que a Ucrânia é tão controversa? Por que a Rússia mais ou menos aceitou que isso ocorresse com os países bálticos, mas com a Ucrânia isso virou uma questão de segurança nacional? E a resposta para isso basicamente está na história, na cultura. A Ucrânia é um país muito dividido em termos da sua formação histórica, no qual, de uma maneira muito resumida, a metade leste da Ucrânia, historicamente, fez parte do Império Russo, e a metade oeste fez parte da Polônia, da Alemanha, da Áustria, da Lituânia, quer dizer, de outros países europeus. Então, ela é um território de fronteira entre essas esferas de influência, ocidentais e Rússia. E, infelizmente, ao longo dessa história,
muitas vezes a Ucrânia foi o palco de batalhas sangrentas, de guerras devastadoras, exatamente por esse conflito entre os projetos políticos de grandes potências. Professor Maurício Santoro, já agradecendo a sua participação, as explicações aos ouvintes da Band News FM. Eu tenho mais uma questão para o senhor, professor. A gente teve por 16 anos na Europa uma mediadora muito importante, fundamental em todas essas questões geopolíticas, que foi Angela Merkel, chanceler da Alemanha, né? Ela sai e agora o Olaf Scholz assume esse posto. Obviamente ele não assumiu também, além da chancelaria alemã, esse posto de mediador da Europa. Até que ponto isso pode influenciar também? Bom, é um teste de fogo para o novo primeiro-ministro alemão, né? Ele começa no cargo com esse enorme desafio, a pior crise militar na Europa em 30 anos. Agora, a Alemanha tem um problema estrutural na sua relação com a Rússia. Ela depende economicamente das importações de gás natural, petróleo e carvão da Rússia. Então, em torno de metade do consumo do gás natural alemão, por exemplo, são importações russas. Então, isso limita muito a capacidade de qualquer líder alemão de ter uma postura mais dura com relação a Moscou, porque tem essa questão econômica por aí. Então, a ex-primeira-ministra Angela Merkel, ela já tinha sido muito criticada ao longo do seu governo, exatamente por uma certa falta de disposição de ter posições mais críticas, tanto com relação à Rússia quanto com relação à China. E o novo primeiro-ministro é de um outro partido político, né? A Merkel era dos conservadores, ele é social-democrata, da centro-esquerda, e parte do tema da campanha dele foi exatamente um desejo de ter posições bem mais acirradas com relação à Rússia e à China, sobretudo por temas ligados a direitos humanos. Então também ele tem um certo incentivo até de política doméstica, né, para tentar falar com uma voz um pouco mais dura contra Vladimir Putin. Mas existe essa barreira econômica. E o que nós estamos vendo também é uma Europa um tanto quanto dividida em relação ao nível de oposição que quer apresentar contra a Rússia. De um lado tem a Alemanha, com essa fragilidade da sua posição. No campo mais estridente há o Reino Unido, que é quem tem falado de uma maneira mais agressiva contra Moscou. E no meio do caminho a França, do presidente Emmanuel Macron, inclusive com a visita dele à Rússia, tentando ali também chegar numa solução de consenso. Então, quer dizer, é uma Europa que fala com várias vozes e com vários tons, e isso também fragiliza um pouco a posição negociadora dos europeus com respeito à Rússia. Muito bem, a gente só tem a informação de que o presidente Jair Bolsonaro já está se preparando para embarcar. Estamos em contato com a assessoria de imprensa do governo para saber se eventualmente essa viagem será mantida ou não, se será cancelada, mas teria um voo marcado ou tem um voo marcado para sair por volta das 6 horas da tarde. Já está na base aérea se preparando. Vamos saber se essa viagem será mantida ou não. Quero agradecer aqui o professor adjunto do Departamento de Relações Internacionais da UERJ, doutor em Ciência Política, Maurício Santoro. Obrigada pela atenção com os nossos ouvintes. Professor, um bom trabalho. Até a próxima.